O vídeo de hoje é um bate-papo e você vai aprender alguns fatos engraçados e interessantes sobre São Paulo e Rio de Janeiro. Vai também praticar a sua compreensão e aumentar o seu vocabulário um pouquinho mais. Existe uma certa treta entre São Paulo e Rio de Janeiro. Se você não conhece esse termo, treta, você precisa conhecer. É uma gíria que é muito comum atualmente e não é somente pessoas muito jovens que usam essa gíria, mas eu já vi muitas pessoas mais velhas falando isso também. E treta significa assim uma discussão séria ou até uma briga física também. Você pode ter tretas na internet, né, discussões, ou pode ter tretas na vida real também, que pode ser uma discussão ou uma briga física, como eu falei. Então, é um termo muito comum. Eu vou te dar alguns exemplos com a palavra treta, lembrando que você pode usar como substantivo uma treta ou como verbo tretar. Exemplos: ontem à noite eu e ele tivemos uma treta horrível. Eu tretei com ela no WhatsApp. Cariocas e paulistanos têm debates que já ficaram conhecidos no Brasil inteiro, que é o caso do debate do biscoito ou bolacha. Se você não conhece esse debate, você precisa conhecer e perguntar para os seus amigos brasileiros se eles dizem biscoito ou bolacha. A história começa porque dizem que os paulistanos sempre dizem bolacha e os cariocas sempre dizem biscoito, né? Com aquele sotaque deles, né? E se tornou uma grande discussão porque percebemos que, dependendo da sua região no Brasil, você vai usar um termo diferente. Então, todo mundo começou a falar sobre isso. É um dos maiores debates na internet que existe no Brasil. Eu, particularmente, uso as duas palavras, eu digo bolacha e biscoito, mas eu acho que se na embalagem do produto diz biscoito, não deveria existir uma discussão sobre isso, né? Mas eu prefiro não dar a minha opinião perto de outro brasileiro, porque pode começar uma treta. Outro debate divertido entre cariocas e paulistanos é o do farol ou sinal. Quando falamos sobre semáforo, é comum dizer farol ou sinal, por alguma razão. E nós falamos que o semáforo está aberto ou fechado, né? E dizem que em São Paulo nós falamos farol, né? Por exemplo, o farol está aberto. E no Rio de Janeiro se diz sinal. Olha, o sinal está fechado, por exemplo. E eu não sei, porque eu sou paulistana, mas eu uso os dois termos. Às vezes eu digo farol, às vezes eu digo sinal. Então, esses debates podem ser um pouquinho complicados, né? Lembrando que a palavra farol também significa lighthouse, né? Como o farol da Barra na Bahia é muito famoso. E sinal também significa sign ou signal. Então, eles têm esses significados, mas por alguma razão você também pode usar sinal ou farol como semáforo. Outra discussão engraçada entre cariocas e paulistanos é a questão do um beijinho ou dois beijinhos. Eu já falei aqui no canal como os brasileiros são pessoas calorosas, né?
Então, muitos brasileiros, quando cumprimentam alguém, abraçam a pessoa ou dão um beijinho, ou no Rio de Janeiro dão 2 beijinhos. E aí começa a discussão, porque aqui em São Paulo nós damos um beijinho só, né? Mas no Rio, como eu falei, são 2, um de cada lado. Então, encontros entre paulistanos e cariocas às vezes podem ser um pouquinho engraçados, né? Você já visitou o Rio de Janeiro ou já visitou São Paulo? O que você acha da diferença do sotaque? Qual você gosta mais e por quê? Me conta aí nos comentários. Muito obrigada por assistir o vídeo. Por favor, deixe o seu like e se inscreva para apoiar o canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!